Oi, oi pra você, tudo bem? Tudo maravilhótimo. Tudo bem com você? Eu tô aqui, professor Ayrton Rufino, estreando aqui esse meu novo quadro, podcast, sozinho, literalmente, mas sempre com a grande missão de levar para você uma mensagem bacana, uma mensagem que tem a ver com o meu trabalho, com o nosso trabalho na educação infantil, e dizendo que eu tô todo bobo agora, porque estou estreando o meu microfone novo, o som tá bem melhor, uma voz mais aveludada. A gente pode brincar com a voz e fazer uma voz muito bonita. Não é, professor Eliton? Então, eu queria começar esse primeiro episódio falando disso daqui. O mundo, o nosso planeta, planeta Terra. Quando que eu teria noção que um dia eu faria uma música num bairro aqui, no qual eu trabalho, no qual eu moro, na minha cidade, também trabalho, numa creche, de uma comunidade, e que de alguma forma iria ser levada para o mundo inteiro uma mensagem, o mundo inteiro mesmo. Então aqui eu trouxe esse globo, rodo esse globo, porque a música que eu estou falando, o contexto que eu estou falando tem a ver com O Meu Amigo Eu Vou Respeitar, que é uma música que tem muita gente que não sabe que foi eu que compus. E eu posso dizer que eu compus e também compus ela. Ela foi dentro de um processo onde estava um grande problema de agressividade. A gente está falando de agressividade negativa, não apenas uma agressividade, que é uma coisa normal, mas uma agressividade que estava se tornando já uma agressão física, estava se tornando uma violência. As crianças estavam realmente batendo, estavam mordendo, estavam beliscando, estavam empurrando, tudo que a gente sabe que acontece, mas de maneira demasiada, de maneira efervescente. E aí nesse dia, então, eu parei as crianças, conversei com elas, a gente já tinha tentado outras situações, outras estratégias, e só na conversa não estava dando resultado. Foi então que eu falei, eu volto, eu vou ali, foi assim mesmo, assim, eu tava assim, eu falei, eu vou ali e já volto. Eu fui. Quando eu voltei com o violão na mão, tinha um quadro mais ou menos lá atrás, e eu comecei a escrever para mim mesmo, né? Crianças de jardim não saberiam ler, mas escrever para eu não esquecer a letra. E comecei a escrever, dei as primeiras batidas num sol e um ré, tá, 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 tarará, tá, tá, fiz a melodia na cabeça e comecei falando: vocês estão respeitando os amigos com essas atitudes? Sim ou não? E eles começaram: não! Então eu falei: o amigo a gente tem que respeitar. Amiga, a gente tem que respeitar. Minto, eu falei só o amigo. Depois que eu gravei a música, que eu falei o meu amigo e a minha amiga. Então eu falei, o meu amigo eu tenho que respeitar. E aí virou o refrão, vamos dizer assim, a parte principal, né? O meu amigo eu vou respeitar. Eu vou te contar um segredo, vem comigo aqui. Eu vou te contar um segredo que quando eu fiz essa primeira parte, coloquei no quadro, estava comigo minha colega de trabalho. Minha colega de trabalho estava comigo do lado. E eu falei pra ela, nossa, eu componho tantas músicas e essa aqui não tô sentindo uma pegada legal, assim, não tô sentindo uma melodia, uma coisa marcante, que as crianças vão gostar. E eu falei, acho que não tá começando ela, vamos, vamos, vamos. Então eu posso dizer que foi um trabalho em conjunto. Conjunto com as crianças, conjunto com a outra professora, que aqui chamam de agente de educação, mas eu chamo de professora. E a gente sempre troca muitas ideias. Ela falou, vamos persistir, que a gente precisa de muitas estratégias. E aí nessa reflexão, nesse diálogo, eu pensei, sim, a gente precisa de muitas estratégias. Então, só a música por si só, a gente não iria ter um resultado tão impactante. Então, muitos professores falam que a música por si só já tem um resultado legal, mas a gente tem que entender que é um conjunto, que são camadas que a gente vai construir. Então, a música, as conversas, as rodas, as reflexões, as brincadeiras que a gente vai se encontrar com os desafios da vida e que a gente vai dialogando com as crianças sobre o que estão acontecendo, as maneiras de mediar os conflitos, o professor tendo controle, um gerenciamento emocional para controlar as situações, para gerenciar as situações que acontecem, não um descontrole maior do que as crianças, então tudo isso é um processo. Só que naquele momento a música então foi sendo construída, e aí eu falei,
O que vocês estão fazendo que não está sendo legal, que está machucando as outras pessoas, os outros colegas, e que vocês estão ficando tristes também, porque vocês ficam sem amigos para brincar, ficam tristes, não conseguem se organizar, estava muito complicado. E aí eu falei, o que vocês estão fazendo? Aí algumas crianças começaram batendo, mordendo, aí eles começaram a falar um monte de coisa. Então eu resumi na música apenas três, de uma montoeira de coisas eu resumi apenas três. E essas três, então, viraram bater, morder e no começo foi empurrar. E aí, na hora de gravar, a gente tinha falado outras coisas, porque também estavam beliscando, e aí eu decidi beliscar. Mas as atitudes negativas, né, agressivas que estavam acontecendo, podiam ser várias e várias. E aí eu quero abrir um parênteses, uma aspas aqui. Muitos professores mandam para mim mensagem, eu trabalho com fundamental, eu trabalho com outra turma, eu queria que você mudasse a letra pro meu cotidiano, pra minha realidade. Eu falei, professora, isso não tem como eu fazer. Você vai construir essa letra nova com seus alunos. O que tá acontecendo com eles? Eu não posso gravar alguma coisa e mandar. Você vai fazer, pega a música, fica à vontade. Então é uma coisa muito importante, para fechar aspas. Pegue as músicas, traga pro seu contexto, ressignifique e leve pro seu contexto sem problema algum. E aí, fechando aspas, a gente foi, então, começo, meio e fim. Meu amigo, vou respeitar, meu amigo, vou respeitar. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. E aí, como é um podcast aqui, né, a gente tá falando bastante coisa, sem papas na língua, a gente tem tempo, se você quer ouvir, vai até o final, com calma. Depois eu fui analisando com o tempo, vendo a questão da psicologia, falando sobre a palavra não, que as crianças de 2, 3, até 3, 4 anos não entendem muito bem o não. Mas assim, como diz o Cortella, naquele momento eu fiz o meu melhor junto com as crianças, junto com a professora que estava comigo, o meu melhor na condição que eu tinha, até que eu tivesse condições melhores para fazer melhor ainda. E mesmo assim, não sendo o perfeito talvez, dentro de algumas teorias, naquele contexto e de contexto de outros muitos professores, teve um resultado impactante. Então, por quê? Primeiro porque não foi só a palavra não pode, não pode. Teve toda uma conversa, teve toda uma reflexão, teve toda uma participação. Isso é muito importante. O significado das situações, dos contextos, das brincadeiras, das experiências, tem que ter a participação da criança em tudo. Então, não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. E aí a gente fez um contraponto. Eu falei, tá, a gente vai falar não, 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 mas o que a gente poderia fazer que é diferente desse não? E aí a gente começou. Se alguém se machuca, o que a gente tem que fazer? Rir do amigo? Chutar o amigo? A gente começou a conversar, né, nesse meio tempo, e eles falaram, ajudar. E aí eu falei, quando o amigo tá triste, a gente vai lá, a gente pode fazer o quê? Aí a gente foi conversando. Então a gente pode dizer que essa música ela foi feita a muitas mãos e eu fiz esse gerenciamento, essa mediação das situações, dos conflitos e coloquei isso em forma de música. E aí muita gente não conhece, né? Talvez, ou muita gente conheça e não sabe que veio da minha pessoa, junto com esse contexto que eu expliquei. A música inteira, o meu amigo, vou respeitar, que eu vou cantar agora a capela aqui, sem nenhum instrumento. E sempre lembro que eu sou um professor que canta e não um cantor. E eu fico muito à vontade de dizer para todos vocês, sejam professores cantantes. Mas a minha voz está quase rachada. Não sai nada. Uma dica. Primeiro, tente cantar. Mesmo que você ache que não cante bem, tente cantar, não grite. Para não acabar com a sua voz. Segundo, vá na sua vontade, vá na sua emoção. Leve a mensagem que você queira levar e não se preocupe com a técnica, não se preocupe com a perfeição. Melhor feito do que perfeito. E aí surgiu essa música aqui. O meu amigo eu vou respeitar, a minha amiga eu vou respeitar. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. Bam, bam. E aí depois eu vou meio que pulando, né, a história pra frente, a gente trabalhou a música várias vezes, eu cantei, comecei a gostar da música também, as crianças começaram a falar umas pras outras, não pode bater, não pode morder. Então, pegando a neurociência, pegando todo o processo que fala sobre a importância da música no cérebro da criança, na vida da criança, a gente entende que uma mensagem verbalizada, muitas vezes só falada, vai se dissipar muito rápido. E na música, como ela está armazenada dentro de um contexto específico ali, e rítmico e melódico e por aí vai,
ela fica e ela aciona gatilhos muito importantes em certos momentos. E aí você lembra quando você tá num restaurante e começa a tocar uma música que você lembra do seu amor, né? Ai, amor, você lembra dessa música? Foi a música que a gente se conheceu, não é? Aí a gente aciona esses gatilhos porque a música vai no nosso emocional, vai no nosso sentimental. A música, como diz o professor Mauro Moscati, tem o poder de conectar o cérebro executivo com o cérebro afetivo. Isso é muito legal. O cérebro executivo, o cérebro das execuções, das ações, com o cérebro emotivo, com o cérebro afetivo. Então, é muito relevante você compor com seus alunos músicas que tenham a ver com a realidade que você está vivendo, seja a realidade de coisas positivas, de coisas que estão acontecendo que precisam ser mediadas. E aí, para quem não sabe a história, eu não gravei o vídeo que fez sucesso nessa turma. Eu saí no final do ano, trabalhei a música, teve um resultado legal, mas foi pouco tempo, foi um mês e pouco. E aí já acabou as aulas e eu fui licenciado para estudar. E nesse meio tempo, em janeiro de 2017, eu não lembro o dia perfeitamente agora, mas em janeiro de 2017, eu estava na casa da minha afilhada, e ela já cantava música também, já conhecia música, ficava naquela também de falar pra prima dela, não pode bater, ela vai bater, não pode bater. E surpreendentemente eu olhava aquilo, dava resultado com elas, dava resultado nas crianças da escola. E aí, num estalo na minha afilhada e também da prima dela, que são a Luana e a Mariana e a Luana, elas começaram a me puxar assim e falar: Dindo, as duas me chamam de Dindo, vamos gravar um vídeo com essa música. E eu já estava 3 horas ali com elas, eu sempre brinquei muito, sempre estava na rua jogando bola, porque eu gosto, não necessariamente por obrigação, mas porque eu estava bem cansado mesmo. Eu falei, vamos deixar para outro dia, Mariana, Luana, vamos deixar para outro dia. E aí a insistência veio, e aí a gente começa a pensar, né, como o destino nos leva a situações. Se eu não tivesse gravado naquele dia com elas, dificilmente a gente teria aquela nova oportunidade, dificilmente eu gravaria esse vídeo e não postaria, talvez gravaria em outra situação, esqueceria e talvez nada tivesse acontecido. Então as coisas têm que acontecer quando elas precisam acontecer. E aí eu fui, junto com a ajuda da minha esposa, com a Maristela, que é mãe da Mariana, ela fez o cenário, que é uma cortina. Aqui tem uma cortina, lá tem uma cortina rosa, ela fechou a cortina, nada demais, uma cortina, um celular na mão, eu com o violão desafinado, sim, estava desafinado porque eu tentei afinar, não consegui, estava cansado, então eu tô me abrindo aqui, abrindo meu coração nesse podcast. Fui lá e gravei, comecei a cantar. É tão natural, tão espontâneo que eu comecei a contar 1, 2, 3 e comecei a cantar e a Mariana ia falar já e ela viu que não deu tempo de falar já e ela cortou e a gente foi. Eu não quis fazer 2, 3 vezes, vamos fazer um natural, vamos fazer o espontâneo. E aí a Mariana gritou no final, e foi, e olha só, no final do vídeo eu começo a fazer com o violão, e todos os professores que eu recebo vídeo, no final as crianças acabam fazendo com as mãos, ou batendo os pés, então ficou uma marca dessa música. E por que eu falei do mundo? Tá aqui, ó. Por que eu falei que essa música rodou o mundo? Porque ela rodou mesmo. Eu postei o vídeo em janeiro, e em uma semana tava com 100 mil, 200 mil, cada semana subia. Em pouco menos de um mês estava com 1 milhão de visualizações, algo que ainda não tinha acontecido em outros vídeos meus. E não foi só o fato de chegar a 1 milhão de visualizações, não foi só um número. Eu comecei a receber muitos feedbacks, muitas pessoas mandando mensagem, dizendo que iam usar com seus filhos, começaram a usar com seus filhos, estava dando resultado. E eu não comecei justamente, a música que eu trabalhei também teve um resultado, mas eu não estava acreditando tanto que tantas pessoas começaram a mandar feedbacks positivos que a música estava tendo um resultado muito legal com as crianças. E aí eu comecei a acreditar, literalmente depois, quando eu comecei a receber muito mesmo, para quem não estava acostumado, né? 200, 300 pessoas falando comigo. E deu o estalo, então, nesse meio tempo, de criar algo a mais, para além da música. E eu nunca tinha entrado no estúdio para cantar, ser cantor profissional, né? Não sou cantor. E deu o estalo, vamos gravar um CD. E aí, junto com a minha esposa, a gente conversou, tinha a Mariana, tinha a Luana, elas fizeram um vídeo, elas participaram desse contexto significativo também de levar essa mensagem, a música já estava em português, inglês, espanhol, muita gente traduzindo, então eu falei, vamos gravar um CD. Fui atrás de um estúdio, peguei o mais barato que eu podia e começamos a gravar o CD e pensamos, só o CD, será que a gente não pode fazer algo a mais para levar uma mensagem ainda mais forte?
E aí surgiu então a história. Eu vou fazer um outro podcast, tá? No outro dia eu vou explicar como é que foi o processo, para vocês perceberem como as coisas acontecem de maneira natural, às vezes demora um pouco mais, não foi planejado certinho, cada dia vai fazer isso, a gente foi com calma, foi fazendo, eu vou fazer um outro podcast sobre isso, não vai ser hoje, mas eu vou mostrar aqui o resultado de tudo que aconteceu, que foi esse livro aqui, o livro do Meu Amigo Vou Respeitar, que foi escrito então aí, baseado em muitas questões reais e outras imaginadas, nação maluca, louquinha. E aí a gente fez o kit. Por que o kit? Porque é um livro e o CD. E eu falo que o kit é livro, CD, amor e carinho. Porque eu realmente, quando mando cada livro, expresso um sentimento muito grande quando estou empacotando esse livro, porque eu sei que ele vai para algum lugar do Brasil. Essa história toda, essa música toda que culminou nesse livro, CD, e que hoje já está no Brasil e fora do Brasil também, me deixa muito orgulhoso. Eu estou falando aqui quase 20 minutos sobre isso, porque é uma história que quando vira experiência, a gente consegue contar detalhes, a gente consegue ter lembranças muito específicas, a gente consegue trazer um significado muito grande para a nossa vida. Então, essa música, na minha vida e na vida de muitas pessoas, teve um impacto muito grande. E aí eu quero finalizar esse podcast, primeiro episódio aqui, com o meu microfone novo, com o cenário aqui que eu preparei especialmente para você, para falar que a gente precisa acreditar no potencial que a gente tem com as crianças. E isso é importante a gente lembrar, o potencial que muitas vezes pode ser algo muito positivo, construtivo e também destrutivo. Sim, seja um professor, um pai, uma mãe, não interessa. Coisas que a gente fala, coisas que a gente faz, ações que a gente tem podem ser totalmente prejudiciais e negativos. Então a gente precisa refletir muito, estudar muito para saber o que a gente está colocando cada dia no cotidiano das crianças. Isso não é qualquer coisa, é algo muito importante, é o passo que ela está dando diariamente para a sua vida, não só no futuro, não só no porvir, mas no hoje também. Então é isso. Essa música faz parte da minha história, faz parte da história de muitas pessoas. Eu recomendo você, se ainda não conhece, procura no Google Meu Amigo Vou Respeitar. E é claro, fazendo a parte final aqui, esse livro e o CD que vai atrás aqui, é enviado para todo o Brasil com frete grátis. E se você está interessado, gostou dessa história, gostou desse podcast, deixa aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou desse estilo de vídeo mais longo, que eu vou fazer mais se você gostar, logicamente. E também, se você tem interesse no livro e no CD, eu vou mandar um link especial para você com frete grátis, também com desconto. Então deixa aqui embaixo que eu mando sem compromisso para você conhecer. Beleza? Eu fecho por aqui cantando O Meu Amigo Vou Respeitar de novo e você daí, beijão. Meu amigo eu vou respeitar, a minha amiga eu vou respeitar. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. O meu amigo eu vou respeitar. Tchau!